prazer estarmos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais na Escola Mosaico, com esse curso da Anunciação, falando sobre a vinda de Jesus, entender não só o propósito dele ter vindo, mas entender um pouco sobre a história, né? Das motivações que Deus tinha em relação a enviar Jesus, por que ele veio, como é que o povo de Israel pensava ali no primeiro século sobre a vinda dele. E por isso eu queria começar lendo um texto. Está lá em Mateus, no capítulo 1, versos 22 e 23, quando Mateus está narrando, começa a narrar a história ali do nascimento de Jesus. Ele diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Interessante que Mateus ele fala aqui, né, que está se cumprindo aquilo que o profeta falou. Que profeta foi esse que falou? E aqui ele cita o texto de Isaías no capítulo 7. E é interessante para a gente entender o que o Israel esperava sobre esse Messias, esse ungido, que é justamente a tradução da palavra Messias, grego ungido, que é aquele que tomava um banho de óleo, né? Era a unção, né? Ele era ungido. Isso aconteceu no Antigo Testamento com os reis, com os profetas e com os sacerdotes, no intuito de serem consagrados ao Senhor, separados para Deus, como uma espécie de representante de Deus. Então essa é a ideia do ungido, a ideia do Messias. E quando Mateus cita o profeta Isaías, traz um pouco da importância do livro de Isaías. Tanto que lá em Atos, quando o eunuco está lendo ali um texto, ele está lendo justamente sobre Isaías, o livro de Isaías, e sobre Jesus, que é dito lá no livro de Isaías. Seja em Isaías 7, seja em Isaías 9, texto bem conhecido, sobre o menino nasceu, um filho nos foi dado, seja até Isaías 53, que a gente vai falar numa outra aula. O que é importante a gente entender sobre essa questão de ser ungido e da visão de Israel é a gente entender que entendia o ungido no Antigo Testamento de uma maneira, entendia num período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento de uma outra forma, que vai se desenvolvendo até o Novo Testamento, à espera desse Messias, desse ungido. E para a gente tratar dele primeiro, a gente vai tratar do início do livro de Isaías. Isaías ele trata ali de um conflito que um rei tinha com medo de Israel e da Síria, que estavam indo atacar o reino de Judá. E é nesse período que Isaías é chamado por Deus a falar sobre aquilo que o povo precisava aprender e trazer palavras de esperança, não só palavras de condenação, mas primeiro palavras de esperança para aquele povo do reino de Judá. E nessas palavras ele fala sobre o menino que viria ali no capítulo 9. Que ele diz assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre ele, sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O fato de um menino ser chamado de Deus Poderoso, Pai Eterno, não é mais um ungido qualquer. Tanto que na própria história de Israel, até um estrangeiro, Sírio da Pérsia, foi chamado de ungido. Por quê? Porque ele foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro para voltar à sua terra natal. Mas, mesmo após o exílio, o povo continuou cativo, porque o povo continuou sem o poder da sua terra, da terra que Deus tinha prometido para eles. Depois veio os gregos, depois veio os romanos, e aí a gente chega no Novo Testamento. E eles tinham essa esperança da vinda desse Messias, da vinda desse ungido. E Isaías falou lá. Ali tinha um significado.
em Isaías 9, 7, 8, 9, essa sequência de Isaías, da primeira parte do livro dele, que é no intuito de dizer ao povo, ó, Deus está com vocês, Deus vai libertar eles de vocês, Deus vai usar a própria Assíria que estava vindo do encontro e iria ajudar o reino de Judá a não ser invadido, e são chamados de ungidos também, Deus. Mas o principal era o povo entender o que eles precisavam aprender com aquela história. Que os irmãos dele, que era o reino de Israel, tinham se virado contra Deus e tinham se virado contra eles também, como os seus próprios irmãos em Judá. E iriam ser atacados e iriam ficar cativos. Uma escravidão que ia perdurar por muitos anos. E Judá, através da palavra de Isaías, profeta que trouxe a anunciação daquele que viria não só como um rei, mas também como um servo. Como servo a gente vai falar na próxima aula, mas aqui eu quero falar como um rei, como um pai poderoso, um conselheiro. Essa foi a anunciação de Deus através do profeta Isaías sobre a proteção e a esperança a um povo com medo do que estava acontecendo com eles e o que viria a acontecer, que o profeta Isaías vai falar disso mais pra frente, da promessa daquele que seria maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno.